Cheguei cedo do mercado e ouvi meu filho se desabafando, porque aquela velha abusada ainda estava viva. Voltei mais cedo do mercado naquela manhã porque esqueci minha carteira em casa e não pude fazer as compras que precisava. As sacolas vazias pesavam em meus braços de 67 anos, mas eu sempre tinha conseguido carregar tudo sozinha quando havia algo para carregar. Afinal, era assim que as coisas funcionavam na minha casa há tanto tempo. Abri a porta devagar, tentando não fazer barulho, quando ouvi a voz do meu filho Marcelo vindo da cozinha. Ele estava ao telefone com Sérgio, seu amigo, e as palavras me atingiram como um choque. Não aguento mais essa situação, Sérgio. É que essa velha abusada ainda está viva. A casa é dela, o dinheiro é dela. Se ela não existisse, nossa vida seria muito mais fácil. Meu coração se despedaçou naquele momento, mas mantive o silêncio. Fiquei parada no corredor, segurando as sacolas vazias com as mãos trêmulas, enquanto meu próprio filho continuava falando de mim como se eu fosse um obstáculo em sua vida. Ele se queixava de que Patrícia, minha nora, estava sempre estressada por causa da sogra intrometida e que seus filhos, Lucas e Camila, não podiam ter a liberdade que queriam porque tinham que aturar a avó pentelha. Marcelo suspirou fundo e disse: "Às vezes imagino como seria se ela sofresse um acidente ou algo assim. Seria uma libertação para todos nós." Deixei uma sacola cair no chão sem querer, fazendo um barulho. Marcelo parou de falar imediatamente e eu fingi que tinha acabado de chegar, agindo com normalidade, enquanto meu mundo desmoronava. Durante toda aquela tarde, agi como se nada tivesse acontecido. Preparei o almoço que Marcelo gostava, arrumei a casa, cuidei das plantas na varanda, mas por dentro, cada gesto que eu fazia adquiria um peso diferente. Quando Marcelo desceu para o almoço e me deu o beijinho de sempre na bochecha, senti um frio no estômago. Quando Patrícia chegou do trabalho à tarde e reclamou que o jantar estava sem sal, apenas pedi desculpas e temperei de novo. Quando Lucas chegou da universidade e atirou a mochila no sofá sem cumprimentar, e Camila passou por mim como se eu fosse invisível, percebi que realmente era vista como um peso morto naquela casa. Naquela noite, deitada na minha cama, olhei para o teto e pensei: se eles acham que seria melhor sem mim, talvez fosse hora de realmente sumir. Mas o que eles não sabiam era que tudo estava prestes a mudar. Naquela madrugada, não consegui dormir. As palavras de Marcelo ecoavam na minha mente como sinos funerários. Por que essa velha abusada ainda está viva? Era isso que ele pensava da própria mãe? A mulher que o carregou no colo quando ele estava com febre, que trabalhou em 2 empregos para pagar seus estudos, que vendeu suas joias quando ele precisou de dinheiro para se casar. Levantei devagar para não acordar ninguém e caminhei até a janela do meu quarto. A rua estava escura e silenciosa, como meu coração naquele momento. Lembrei da época em que Marcelo era pequeno e corria para mim gritando: "Mamãe!" toda vez que eu chegava do trabalho. Lembrei de quando ele me abraçava forte e dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Para onde tinha ido aquele menino? Em que momento ele se transformou neste homem que desejava a minha morte? As lágrimas escorreram pelas minhas rugas enquanto eu contemplava os anos que dediquei a criar meu filho, sacrificando meus próprios sonhos, minhas próprias necessidades. Quando meu marido, José, morreu. Há 10 anos, Marcelo me disse: "Não se preocupe, mãe. Agora nós cuidaremos de você." Mas descobri que cuidar significava morar na minha casa, usar meu dinheiro, se aproveitar do meu trabalho doméstico e me tratar como uma empregada sem salário. Patrícia nunca escondeu sua irritação com a minha presença. Desde o primeiro dia em que veio morar aqui, depois de se casar com Marcelo, ela me fez sentir como uma intrusa na minha própria casa. As manhãs haviam se tornado uma rotina de humilhações silenciosas. Patrícia descia para o café com cara de poucos amigos. Examinava o que eu tinha preparado e sempre achava algo para criticar. "O café está forte demais, Rosa," ela dizia naquele tom condescendente que me fazia sentir pequena. Ou, "o ovo está seco demais." Ou,
O pão está muito tostado. Nunca um obrigada ou um bom dia carinhoso. Apenas queixas disfarçadas de observações. Marcelo havia mudado tanto depois do casamento. Antes, ele me consultava sobre decisões importantes, valorizava minha opinião, me incluía nas conversas familiares. Mas Patrícia o havia envolvido em uma bolha onde só existiam eles dois e seus filhos. Eu havia me tornado a sombra que se movia pela casa limpando, cozinhando, pagando contas, mas nunca reconhecida, nunca apreciada. Os netos, Lucas, de 18 anos, e Camila, de 14, tinham aprendido a me tratar com a mesma indiferença dos pais. Lucas, que estudava na universidade graças ao dinheiro da minha aposentadoria, mal me dirigia a palavra. Quando precisava de algo, se aproximava com aquele sorriso falso que ele tinha aperfeiçoado. Vó, me dariam dinheiro para os livros este mês? Ou, vó, lava essa camisa para mim para amanhã? Mas fora essas ocasiões utilitárias, eu não existia para ele. Camila era ainda pior. Aos 14 anos, já havia desenvolvido a habilidade de me fazer sentir invisível. Entrava em casa sem cumprimentar. Pegava a comida que eu preparava sem agradecer. Deixava os pratos sujos para eu lavar e se trancava no quarto para conversar com as amigas. Quando eu tentava puxar conversa, ela respondia com monossílabos e suspiros de enfado, como se a minha presença fosse um incômodo que ela precisava suportar. Naquela manhã, depois de ouvir as palavras terríveis do meu filho, comecei a ver tudo com outros olhos. O café que preparei com tanto cuidado foi consumido em silêncio, com cada um deles checando o celular enquanto mastigavam a comida que eu havia madrugado para preparar. Nem uma palavra de agradecimento, nem sequer um "está gostoso". Apenas o som dos talheres contra os pratos e o teclar constante nas telas. Patrícia se levantou primeiro, deixou o prato sujo na mesa e foi para o quarto se arrumar para o trabalho. "Rosa!" Ela gritou lá de cima. "Quando for ao mercado, compre detergente de louças. Acabou." Não era um pedido, era uma ordem, como se fosse minha obrigação manter abastecida a casa onde eu morava como uma hóspede. Marcelo terminou o café às pressas e também se levantou. Aproximou-se para me dar o beijo rotineiro na bochecha. Mas desta vez eu conhecia a verdade por trás daquele gesto. Era pura fachada, uma atuação para manter as aparências. Por dentro, ele desejava que eu sumisse da vida dele para sempre. "Até de noite, mãe", disse sem me olhar nos olhos. Como podia me chamar de mãe com tanta naturalidade depois de ter expressado o desejo da minha morte? Lucas desceu as escadas correndo, pegou a mochila e uma torrada, e se dirigiu à porta. "Tchau", gritou para a casa em geral, sem se dirigir especificamente a mim. Camila desceu logo depois, pegou a mochila na mesa da copa onde tinha deixado no dia anterior e também saiu sem se despedir. Em 5 minutos, a casa ficou vazia e silenciosa, como meu coração. Fiquei sozinha na cozinha, rodeada de louças sujas e migalhas de pão, contemplando a realidade da minha situação. Eu era a dona da casa, a que pagava a maioria das contas com a minha aposentadoria, a que mantinha tudo limpo e funcionando. Mas, para a minha própria família, eu era apenas um estorvo que toleravam por conveniência. Um estorvo do qual secretamente desejavam se livrar. Comecei a lavar a louça mecanicamente, mas minha mente estava em outro lugar. Lembrei de todos os sacrifícios que tinha feito por Marcelo. Quando era jovem e tinha sonhos de estudar enfermagem, eu os abandonei para me casar e formar uma família. Quando José ficou doente e precisamos de dinheiro extra para os remédios, trabalhei fazendo faxina em casas de estranhos para pagar tudo. Quando Marcelo quis estudar engenharia em uma universidade cara, vendi o terreno que havia herdado dos meus pais para custear a educação dele. Depois, quando José morreu e fiquei sozinha com a minha aposentadoria modesta, Marcelo me convenceu de que o melhor era que ele e a família viessem morar comigo. "Assim a gente cuida um do outro, mãe", ele me disse. Mas a realidade era que eu era quem cuidava de todos, quem punha o dinheiro, quem trabalhava na casa,
enquanto eles apenas recebiam os benefícios. Durante os últimos 10 anos, minha vida tinha girado em torno das necessidades da família de Marcelo. Quando Patrícia perdeu o emprego há 2 anos, paguei todas as contas da casa por 8 meses sem reclamar. Quando Lucas precisou de um computador para a faculdade, tirei dinheiro das minhas economias sem pensar 2 vezes. Quando Camila quis aulas de dança, paguei as mensalidades durante um ano inteiro, embora ela nunca me convidasse para ver suas apresentações. Todo esse amor, toda essa dedicação, toda essa generosidade. Para quê? Para que meu próprio filho desejasse a minha morte em segredo. Para que minha nora me tratasse como uma serviçal. Para que meus netos me vissem como um caixa eletrônico ambulante que só servia para financiar os caprichos deles. A amargura que sentia naquele momento era mais forte do que qualquer dor física que eu tivesse experimentado. Terminei de lavar a louça e me sentei à mesa da cozinha, no mesmo lugar onde tinha tomado café em silêncio durante os últimos 10 anos. A casa estava tão quieta que eu podia ouvir o tic-tac do relógio na parede, marcando os segundos de uma vida que já não me pertencia. Ou talvez pertencesse, mas eu tinha esquecido como reivindicá-la. Olhei ao redor da cozinha que tinha sido meu reino por décadas. As cortinas que costurei com minhas próprias mãos, os azulejos que José e eu escolhemos quando reformamos a casa, o fogão onde preparei milhares de refeições para uma família que agora desejava que eu sumisse. Tudo me pertencia legalmente, mas emocionalmente eu tinha me tornado uma estranha no meu próprio lar. Foi então que tomei uma decisão que mudaria tudo. Se minha família achava que seria melhor sem mim, talvez tivessem razão, mas não da maneira que eles imaginavam. Eu não ia desaparecer morrendo, como eles secretamente desejavam. Eu ia desaparecer vivendo, reivindicando minha vida, recuperando minha dignidade. E quando se dessem conta do que tinham perdido, seria tarde demais. Levantei-me da mesa com uma determinação que não sentia há anos. Eu tinha 67 anos, uma casa no meu nome, uma aposentadoria decente e, pela primeira vez em muito tempo, uma razão para lutar pela minha própria felicidade. Marcelo desejava que eu sumisse da vida dele, e era exatamente isso que eu faria. Mas do meu jeito, nos meus termos e com a minha dignidade intacta. Naquela tarde, enquanto esperava que eles voltassem de suas atividades, planejei cada passo que daria. Eu não ia confrontar ninguém, não ia fazer cenas dramáticas, não ia dar a eles a chance de me manipular com culpas ou promessas falsas. Eu simplesmente agiria silenciosamente, com a mesma determinação com que vivi toda a minha vida. Quando Marcelo voltou do trabalho naquela noite, agi com normalidade. Perguntei como tinha sido o dia dele. Servi o jantar que havia preparado. Ouvi suas queixas sobre o trânsito e os problemas no escritório. Mas por dentro eu já tinha começado a me despedir. Não dele como pessoa, mas da ilusão de que um dia voltaria a ser a mãe querida e respeitada que um dia fui. Patrícia chegou mais tarde, cansada e mal-humorada, como sempre. Reclamou que a casa estava muito silenciosa, que precisava de música para relaxar depois do trabalho. Pôs a música no volume máximo, sem me perguntar se me incomodava, e quando tentei pedir para ela baixar um pouco, me olhou como se eu fosse uma velha ridícula que não entendia as necessidades da juventude. Os netos chegaram ainda mais tarde, cada um fechado em seu mundo de celulares e fones de ouvido. Lucas subiu direto para o quarto sem jantar, dizendo que tinha comido algo na faculdade. Camila desceu para pegar algo para comer, encontrou a geladeira cheia da comida que eu tinha preparado. Pegou o que quis e foi para o quarto sem dizer uma palavra. Naquela noite, enquanto toda a família dormia na casa que eu mantinha, nas camas que eu arrumava, comendo os alimentos que eu comprava com meu dinheiro, eu permaneci acordada planejando a minha liberdade. Pela primeira vez em anos, me senti empolgada com o futuro. Eu não sabia exatamente o que faria ou como, mas sabia que tinha que agir. Na manhã seguinte, quando todos saíram para suas atividades, comecei a executar o meu plano. Primeiro, busquei nos meus papéis importantes a escritura da casa, meus documentos de aposentadoria,
minhas economias. Eu tinha mais recursos do que me lembrava. O suficiente para começar uma nova vida se me organizasse bem. Depois, fiz algo que não fazia há anos. Me olhei de verdade no espelho. Vi uma mulher de 67 anos que dedicou toda a vida a cuidar dos outros, que sacrificou os próprios sonhos pela família, que aceitou ser tratada como um móvel velho que ocupava espaço. Mas também vi força naqueles olhos cansados, determinação naquela boca que tinha permanecido calada por tempo demais. Rosa, eu disse para mim mesma, usando o meu nome como não fazia há muito tempo, é hora de viver para você. Foi a primeira vez em décadas que senti que realmente pertencia a mim mesma, que minha vida tinha valor, independentemente do que os outros pensassem de mim. O resto do dia passei em uma mistura de nervosismo e emoção. Mantive minha rotina normal, preparei a comida, limpei a casa, mas tudo parecia diferente. Era como se estivesse representando um papel em uma peça, sabendo que, em breve, o pano cairia e uma nova história começaria. Quando a família voltou naquela noite, eu já tinha tomado a decisão mais importante da minha vida. Enquanto jantavam a comida que eu preparei e falavam dos planos para o fim de semana sem me incluir, eu sabia que muito em breve eles descobririam que a velha abusada que desejavam que sumisse finalmente o faria. Os dias seguintes comecei a prestar atenção em cada palavra, cada gesto, cada olhar. Era como se tivesse acordado de um sonho e finalmente visse a realidade. Patrícia sempre suspirava quando eu entrava na cozinha, como se minha presença fosse um incômodo. Marcelo evitava conversar comigo sobre qualquer coisa importante, respondendo apenas com "Tá bom, mãe", para tudo o que eu dizia. Os netos me tratavam como um móvel da casa, útil quando precisavam de dinheiro para o lanche ou queriam que eu lavasse a roupa, mas inexistente quando queriam contar algo especial. Lembrei de como cuidei de Marcelo quando era criança, as noites em claro quando estava doente, como trabalhei horas extras para pagar os estudos dele. Sentada na varanda, observando o movimento da rua, as lembranças vieram como uma inundação. Depois que meu esposo José partiu, há 10 anos, me dediquei completamente à família de Marcelo. Vendi meu carro para ajudá-los a comprar um carro novo. Usei minha aposentadoria para pagar a faculdade particular de Lucas. Quando Patrícia ficou sem emprego há 8 meses, paguei todas as despesas da casa por 6 meses sem pestanejar. Sempre pensei que estava investindo no amor da minha família, construindo laços que nos uniriam para sempre. Mas agora me dava conta de que, para eles, eu não era mãe nem avó. Eu era apenas uma conta bancária com pernas, um serviço de limpeza gratuito, uma babá disponível 24 horas. Durante aquela primeira semana, depois de descobrir a verdade, observei como a dinâmica familiar realmente funcionava. Patrícia chegava do trabalho, e a primeira coisa que fazia era checar o que eu tinha preparado para o jantar. Nunca perguntava como tinha sido o meu dia ou se eu precisava de algo. Simplesmente inspecionava a comida como uma supervisora, avaliando o trabalho de uma empregada. Se algo não estivesse exatamente como ela gostava, fazia comentários sarcásticos que me faziam sentir incompetente na minha própria cozinha. "Rosa, o frango está um pouco seco", dizia enquanto mastigava com cara de desgosto. "Da próxima vez, tente não cozinhar tanto." Não era uma sugestão amável, era uma crítica disfarçada. Nunca dizia "obrigada por cozinhar" ou "está gostoso". Sempre achava algo para criticar, como se fosse seu direito questionar tudo o que eu fazia na minha própria casa. Marcelo havia desenvolvido a habilidade de estar fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Chegava do trabalho, cumprimentava com um beijo rotineiro, sentava para ver televisão e esperava que o jantar estivesse pronto. Durante as refeições, checava o celular constantemente ou falava com Patrícia sobre coisas do trabalho que não me incluíam. Quando eu tentava participar da conversa, ele ouvia distraidamente, sem realmente escutar o que eu dizia. Uma noite, enquanto jantávamos, tentei contar a ele sobre a visita que tinha feito naquela tarde a Dona Lúcia, minha vizinha de longa data,
que estava doente e precisava de ajuda com as compras. Pensei que se interessariam em saber que eu tinha ajudado alguém, que tinha tido um dia produtivo. Mas quando comecei a falar, Marcelo continuou olhando o celular e Patrícia começou a falar com Camila sobre um problema que ela tinha na escola. Simplesmente me ignoraram como se minhas palavras fossem ruído de fundo. Estão me escutando? Perguntei, sentindo uma mistura de frustração e dor. Patrícia me olhou com aquela expressão de paciência forçada que tinha aperfeiçoado. Sim, Rosa, estamos escutando. É que estamos ocupados com coisas importantes. Coisas importantes. Minha vida, minhas experiências, meus sentimentos não eram importantes para eles. Lucas tinha desenvolvido uma rotina muito específica para interagir comigo. Se aproximava unicamente quando precisava de algo, e havia aperfeiçoado um sorriso encantador que usava para me manipular. Vovozinha, dizia com voz melosa, a senhora poderia me ajudar com as despesas dos livros este mês? É que estão muito caros. E eu, como sempre, tirava minha carteira e lhe dava o dinheiro que precisava, esperando receber em troca um pouco de carinho genuíno. Mas uma vez que tinha o que queria, Lucas voltava à sua atitude distante. Não me contava como iam os estudos, não compartilhava seus planos para o futuro, não me convidava a participar da vida dele de forma alguma significativa. Eu era só um recurso financeiro que ele usava quando era conveniente. O resto do tempo, eu não existia no mundo dele de faculdade, amigos e namoradas. Camila era ainda mais direta no seu desprezo. Aos 14 anos, já havia aprendido a usar a chantagem emocional como uma arma. Vó, todas as minhas amigas têm roupa de marca e eu tenho que usar só coisas baratas. Morro de vergonha na escola. Seus olhos se enchiam de lágrimas falsas enquanto falava, e eu sentia como se fosse uma má avó por não poder dar tudo o que ela queria. Quando eu concordava em comprar o que ela pedia, o que fazia quase sempre porque não suportava vê-la triste, Camila pegava as coisas sem agradecer. Era realmente como se fosse seu direito ter tudo o que quisesse às custas do meu dinheiro. Nunca perguntava se eu tinha dinheiro suficiente para as minhas próprias necessidades. Nunca considerava que talvez eu também quisesse comprar algo especial de vez em quando. Uma tarde, enquanto Camila experimentava as roupas novas que eu havia comprado, ouvi ela dizer à amiga pelo telefone: Sim, minha avó comprou tudo isso para mim. É que ela se sente culpada por morar na nossa casa, então sempre me dá o que peço. Morar na casa deles. Minha própria casa tinha se tornado a casa deles na mente da minha neta, e eu era vista como alguém que deveria se sentir culpada por existir. As lembranças de como tinha sido minha vida antes de eles chegarem começaram a me atormentar. Lembrei de quando esta casa era realmente o meu lar, quando cada objeto tinha o seu lugar porque eu tinha decidido, quando eu podia ver minhas novelas em paz, quando podia convidar minhas amigas para tomar café sem sentir que estava atrapalhando. Antes de José morrer, nossa rotina era simples, mas feliz. Tomávamos café juntos lendo o jornal e comentando as notícias. Eu cuidava das minhas plantas no jardim. Ele trabalhava em seus pequenos projetos de carpintaria. Nos fins de semana, visitávamos Marcelo e sua família, mas depois voltávamos para a nossa casa, para o nosso espaço, para a nossa tranquilidade. Depois do funeral, quando Marcelo me propôs que viessem morar comigo, pensei que era uma boa ideia. Será como quando eu era criança, mãe, ele me disse. Poderemos ficar juntos, nos ajudar mutuamente. Mas o que eu não entendi então era que a definição dele de nos ajudar mutuamente significava que eu daria tudo: minha casa, meu dinheiro, meu tempo, minha energia, e eles simplesmente receberiam. Os primeiros meses foram relativamente harmoniosos. Patrícia ainda mantinha certa cortesia comigo. Lucas e Camila eram menores e mais carinhosos. Marcelo parecia genuinamente agradecido por ter um lugar para morar sem pagar aluguel, mas, gradualmente, a dinâmica mudou. O que começou como gratidão se transformou em expectativa, e depois em direito adquirido. Patrícia foi a primeira a começar a me tratar como se eu fosse uma empregada, em vez da dona da casa.
Começou a fazer comentários sobre como as coisas eram feitas em uma casa moderna, sugerindo que meus métodos de cozinha e limpeza eram antiquados. Rosa, ela me dizia com um tom condescendente. Deixe-me te mostrar como se faz isso de forma mais eficiente. Era a minha casa, a minha cozinha, os meus métodos que funcionavam há décadas. Mas, de repente, eu era quem precisava ser educada. Marcelo não defendia meus métodos, nem a minha autoridade como dona da casa. Em vez disso, começou a apoiar Patrícia em suas melhorias. Mãe, ele me dizia, Patrícia tem razão, as coisas podem ser feitas de maneira mais moderna. Era como se minha experiência e meu conhecimento não valessem nada comparados com as ideias de sua esposa jovem. Os netos aprenderam rapidamente como funcionava a nova hierarquia na casa. Lucas e Camila entenderam que os pais estavam no comando e que eu era apenas uma figura de apoio que fornecia serviços e financiamento. Começaram a me tratar com a mesma displicência que viam nos pais. Uma das memórias mais dolorosas era do último aniversário de José, apenas 3 meses antes de ele morrer. Tínhamos organizado uma pequena celebração familiar em casa. José estava fraco por causa da doença, mas feliz por estar rodeado pela família. Marcelo tinha trazido uma câmera e tirou muitas fotos durante a noite. Depois do funeral, quando pedi a Marcelo que me desse cópias dessas fotos, ele as revisou e me deu apenas 3 ou 4. São as únicas que ficaram boas, mãe, ele me disse. Mas anos depois, quando eu estava limpando o quarto dele, encontrei um álbum completo com todas as fotos daquela noite. Ele havia mentido. Tinha guardado as melhores fotos para ele e a família, e a mim tinha me dado as migalhas das lembranças. Essa descoberta me doeu profundamente porque representava como Marcelo via nosso lugar na vida dele. Ele e a família eram o importante, o central, o que merecia ser preservado e valorizado. Eu era apenas uma figura secundária que merecia as migalhas das memórias familiares. Durante esses primeiros anos após a morte de José, tentei desesperadamente encontrar meu lugar nessa nova configuração familiar. Intensifiquei meus esforços para ser útil, para ser querida, para ser indispensável. Cozinhava os pratos favoritos de cada um, lavava e passava toda a roupa, limpava cada canto da casa até deixá-la impecável. Também aumentei minha generosidade financeira, pensando que se contribuísse mais economicamente me valorizariam mais. Quando Marcelo mencionou que queria trocar de carro, sugeri usar parte da herança de José para ajudar com a entrada. Quando Patrícia quis reformar a cozinha, paguei todas as despesas sem pestanejar. Quando Lucas precisou de um computador novo para a faculdade, tirei dinheiro das minhas economias pessoais. Cada gesto generoso era recebido com agradecimentos superficiais, mas nunca com o carinho genuíno que eu ansiava. Era como se estivesse comprando a tolerância deles à minha presença, pagando pelo direito de continuar morando na minha própria casa. E o mais triste é que eu aceitei essa dinâmica porque tinha medo de ficar sozinha. Medo de que, se eu não fosse útil, me abandonassem completamente. A gota d'água veio em uma manhã de terça-feira qualquer. Patrícia tinha chegado do trabalho mais cedo do que de costume e me encontrou na sala assistindo minha novela. Sem sequer perguntar, pegou o controle remoto e mudou para o canal de notícias. Quando protestei educadamente dizendo que estava vendo meu programa, ela revirou os olhos e disse: "Ai, Rosa, você assiste essas bobagens todo dia? Eu trabalho fora. Pelo menos me deixe relaxar vendo o meu programa." Marcelo desceu do quarto logo depois, e quando tentei contar sobre o incidente, ele simplesmente encolheu os ombros e disse: "Mãe, Patrícia ainda está se adaptando ao trabalho novo. Não pode ser mais compreensiva?" Naquele momento, olhando para o rosto do meu filho, vi que ele realmente acreditava que eu deveria aceitar qualquer coisa em silêncio. E nesse instante, algo dentro de mim finalmente se quebrou. Não foi só o incidente com a televisão, foi o acúmulo de anos de pequenas humilhações, de ser tratada como cidadã de segunda classe na minha própria casa, de financiar uma vida familiar onde eu era apenas tolerada.
Foi a realização de que havia sacrificado minha dignidade e minha felicidade por pessoas que secretamente desejavam que eu sumisse de suas vidas. Naquela noite, deitada na minha cama, tomei a decisão mais importante da minha vida. Eu não ia continuar vivendo como uma intrusa na minha própria casa. Eu não ia continuar pagando pelo privilégio de ser maltratada pela minha própria família. Eu não ia continuar esperando que um dia me valorizassem como eu merecia. Era hora de me valorizar, e isso significava fazer mudanças radicais que eu nunca tinha considerado antes. No dia seguinte, enquanto todos saíam para suas atividades cotidianas, comecei a planejar a minha liberdade. Pela primeira vez em anos, meus pensamentos se focaram no que eu queria, no que eu precisava, no que eu merecia. E o que eu merecia era uma vida onde fosse respeitada, valorizada e amada por ser quem eu era, não pelo que eu podia oferecer. O primeiro passo era entender exatamente quais eram meus recursos e minhas opções. Busquei todos os meus documentos importantes e os revisei cuidadosamente. A casa estava completamente no meu nome, sem hipoteca. Minha aposentadoria era suficiente para viver confortavelmente se eu não tivesse que sustentar 4 pessoas adicionais. Minhas economias, embora tivessem diminuído por todas as despesas que cobri para a família, ainda eram consideráveis. Também tinha algo que eu não tinha valorizado o suficiente: a minha própria força. Eu havia criado um filho, mantido um lar por décadas, sobrevivido à morte do meu esposo, trabalhado, economizado e administrado meus recursos de forma responsável. Era uma mulher capaz e inteligente que tinha permitido que outros a tratassem como se fosse inútil e incompetente. Essa revelação me encheu de uma energia que eu não sentia há anos. Eu não era uma vítima indefesa dependente da caridade da minha família. Era uma mulher madura com recursos, experiência e o direito absoluto de buscar a própria felicidade. E pela primeira vez em muito tempo, eu tinha um plano para fazer exatamente isso. Depois daquele incidente com a televisão, passei alguns dias apenas observando e refletindo sobre tudo. Na manhã de sexta-feira, enquanto todos saíam para suas atividades, fiz algo que nunca tinha feito em 67 anos de vida. Coloquei minhas necessidades em primeiro lugar. Liguei para minha antiga amiga Helena Santos, que morava em uma cidadezinha a 200 quilômetros daqui, e perguntei se ela conhecia casas para comprar por lá. Helena se surpreendeu, mas quando expliquei que estava pensando em mudar de ares, ela imediatamente se animou e disse que havia uma casa pequena e aconchegante à venda, por um preço que caberia no meu orçamento. Sem pensar 2 vezes, pedi que me desse os detalhes. Depois, liguei para Alexandre Pereira, o advogado que cuidou do inventário do meu esposo, e marquei uma reunião urgente. No escritório de Alexandre, expliquei minha situação sem entrar em detalhes familiares. Disse apenas que queria reorganizar meus bens e fazer algumas mudanças na minha vida. Descobri que, como a casa estava no meu nome, eu podia vendê-la ou fazer o que quisesse com ela. Alexandre me explicou sobre procurações, testamentos e me orientou sobre como proteger meu patrimônio. Também me apresentou a Fernando Costa, um corretor de confiança que poderia cuidar da venda da casa de forma discreta e rápida. Quando Fernando viu a localização e o estado da propriedade, disse que poderia vendê-la em 2 semanas por um preço muito bom. Era mais dinheiro do que eu imaginava ter, o suficiente para comprar uma casa menor na cidade de Helena e ainda guardar uma quantia considerável. Durante as 2 semanas seguintes, mantive minha rotina normal, mas por dentro estava planejando cada detalhe. Separei discretamente minhas roupas e objetos pessoais mais importantes. Cancelei silenciosamente alguns serviços que estavam no meu nome, como a conta de luz e água que Marcelo nunca se ofereceu para assumir. Tirei meu dinheiro do banco e abri uma conta em outra agência, em uma cidade vizinha à de Helena. Cada ação era cuidadosamente pensada para não despertar suspeitas. Marcelo e Patrícia estavam tão ocupados com as próprias vidas que nem notaram que eu saía mais vezes, que recebia mais chamadas,
que estava mais calada do que o normal. A primeira ação concreta que tomei foi ir ao banco onde tinha minhas economias há 20 anos. O gerente, seu Ricardo, me conhecia bem e sempre me tratou com respeito. Quando lhe expliquei que queria fechar minha conta e transferir tudo para outro banco, ele me perguntou se estava tudo bem. Tudo perfeito, seu Ricardo, eu disse com um sorriso. Simplesmente estou fazendo algumas mudanças na minha vida. Assinei todos os papéis necessários e saí do banco sentindo-me livre pela primeira vez em anos. O passo seguinte foi mais difícil emocionalmente. Tinha que decidir o que fazer com todos os objetos que tinham sido importantes na minha vida com José. Nossas fotos de casamento, os móveis que tínhamos comprado juntos, os presentes que tínhamos trocado. Decidi ficar apenas com o mais essencial e significativo. O resto eu deixaria na casa para a família decidir o que fazer com tudo. Uma tarde, enquanto Patrícia estava no trabalho e os netos na escola, Marcelo chegou cedo em casa e me encontrou revisando algumas caixas de fotos no meu quarto. "O que está fazendo, mãe?" Ele perguntou com curiosidade. "Só estou organizando algumas coisas velhas." Respondi tranquilamente. "Você sabe como é. A gente acumula tanta coisa ao longo dos anos." Ele assentiu distraidamente e foi para o quarto dele. Não tinha ideia de que estava vendo a mãe fazer os preparativos para desaparecer da vida dele para sempre. Durante aquelas 2 semanas de preparação, comecei a observar a minha família com novos olhos. Já não via Marcelo como meu filho querido que passava por uma fase ruim. Eu o via como um homem de 42 anos que escolhera viver da generosidade da mãe enquanto secretamente desejava que ela morresse. Já não via Patrícia como uma nora difícil que precisava de tempo para se adaptar. Eu a via como uma mulher que tinha decidido que me tratar com desprezo era aceitável porque eu permitia. Lucas e Camila também não eram mais os netos adoráveis que precisavam da compreensão de uma avó paciente. Eram jovens que tinham aprendido que podiam usar meu amor para obter benefícios materiais sem oferecer nada genuíno em troca. Tinham transformado meu carinho em uma transação comercial onde eles sempre recebiam e nunca davam. A mudança mais surpreendente foi como comecei a ver a mim mesma. Por anos eu me vi como uma viúva dependente que precisava da proteção e companhia da família. Agora me dava conta de que era uma mulher economicamente independente, emocionalmente forte e perfeitamente capaz de cuidar de si mesma. Eu estava vivendo como uma vítima quando, na verdade, tinha todos os recursos necessários para ser completamente autossuficiente. Uma noite, durante a segunda semana dos meus preparativos, eu estava lavando a louça depois do jantar, quando Patrícia entrou na cozinha e começou a reclamar sobre o trabalho. "Rosa", me disse sem sequer me olhar. "Amanhã você vai ter que lavar meu uniforme. Preciso que esteja pronto para segunda." Não era um pedido, era uma ordem dada com a expectativa automática de que eu obedeceria sem questionar. "Por que você mesma não lava?" Perguntei tranquilamente sem parar de esfregar um prato. Patrícia ficou boquiaberta. Em 10 anos de convivência, eu nunca tinha questionado uma ordem dela diretamente. "Desculpa", ela disse com um tom indignado. "Porque você tem mãos e uma máquina de lavar disponível", respondi com calma. "Não há razão para eu ter que lavar seu uniforme." Patrícia ficou vermelha de raiva. "Rosa, não posso acreditar na sua atitude. Eu trabalho o dia todo e chego cansada em casa." "Eu também trabalhei a vida toda", respondi sem alterar a voz. "E quando chegava cansada em casa, lavava minha própria roupa." Patrícia saiu da cozinha furiosa, gritando com Marcelo sobre meu novo comportamento desrespeitoso. Mas eu continuei lavando a louça com um sorriso no rosto. Era a primeira vez em anos que eu tinha defendido minha dignidade, e a sensação era maravilhosa. Marcelo desceu alguns minutos depois, com uma expressão séria. "Mãe, Patrícia me contou o que aconteceu. Por que falou assim com ela?" "Falei a verdade", respondi, secando as mãos. "Ela pode lavar a própria roupa, como qualquer adulto responsável." Marcelo franziu a testa.
Mas você sempre ajudou com essas coisas. Por que mudou agora? Era inacreditável. Para ele, o problema não era a esposa me tratar como serviçal. O problema era eu ter deixado de aceitar ser tratada como serviçal. As coisas mudam, Marcelo, eu disse, olhando-o diretamente nos olhos. As pessoas mudam. Às vezes a gente se dá conta de que merece ser tratada melhor. Ele me olhou confuso, como se não pudesse entender do que eu estava falando. Naquele momento, percebi que ele realmente não me via como uma pessoa com sentimentos e dignidade. Só me via como uma função, como um recurso que deveria estar sempre disponível para servir a família dele. Durante os últimos dias antes da minha partida, mantive essa nova atitude. Quando Lucas me pediu dinheiro para sair com os amigos, eu disse que ele poderia trabalhar meio período para custear suas diversões. Quando Camila reclamou que eu não tinha comprado o iogurte favorito dela, sugeri que ela me acompanhasse ao supermercado para fazer as compras ela mesma. Cada vez que alguém me dava uma ordem ou fazia uma demanda irracional, eu respondia com calma, mas firmeza. A família não sabia como lidar com essa nova versão de mim. Estavam acostumados a uma Rosa complacente, prestativa, que nunca questionava nada. Essa Rosa, que punha limites, que exigia respeito, que se valorizava, era completamente desconhecida para eles. Patrícia dizia a Marcelo que eu havia me tornado impossível e amargurada. Marcelo me olhava com preocupação, perguntando-se o que havia causado essa mudança súbita. O que eles não entendiam é que a mudança não era súbita. Havia sido um processo gradual de despertar que culminou com o ouvir das palavras de Marcelo, desejando a minha morte. Essas palavras tinham sido como um choque elétrico que me tirou de anos de adormecimento emocional. Eu tinha recuperado meu instinto de sobrevivência, meu senso de autoestima, meu direito à felicidade. Na quarta-feira da terceira semana, Fernando me ligou com notícias excelentes. Havia encontrado um comprador sério que estava disposto a pagar o preço total pela casa. Podiam fechar o negócio na sexta-feira, e o comprador poderia tomar posse na segunda-feira seguinte. Era perfeito. Eu teria exatamente o tempo que precisava para executar meu plano. Naquela noite, enquanto a família jantava e conversava sobre os planos para o fim de semana sem me incluir, como sempre, eu sabia que era a última vez que dividiria uma mesa com eles. Observei cada rosto, tentei memorizar cada detalhe, não por nostalgia, mas para lembrar por que tinha tomado essa decisão. Marcelo comia distraidamente enquanto checava o celular. Patrícia reclamava de um problema no trabalho. Lucas e Camila discutiam sobre algo da escola. Nenhum deles me dirigiu a palavra durante todo o jantar, exceto quando Patrícia me pediu para trazer mais tortilhas, pão da cozinha. Era como se eu fosse invisível, útil só quando precisavam de algo. Era a confirmação final de que eu tinha tomado a decisão correta. Essas pessoas não iam sentir falta de mim como pessoa. Só iam sentir falta dos serviços que eu fornecia. Na quinta-feira à noite, empacotei minhas últimas coisas. Uma mala com minhas roupas essenciais, outra com meus documentos importantes e objetos de valor sentimental. As fotos do meu casamento com José, seu anel que eu havia guardado, alguns livros que eu gostava de ler, as plantas pequenas que eu podia transportar. Tudo o que eu realmente precisava para começar minha nova vida cabia em 2 malas. O resto das minhas pertences eu deixei cuidadosamente organizadas no meu quarto, com uma nota explicando o que podiam fazer com cada coisa. Os móveis bons que podiam vender, a roupa que podiam doar, os objetos decorativos que podiam conservar se quisessem. Não era vingança, era simplesmente ordem e consideração. Também preparei cartas individuais para cada membro da família. Para Marcelo, uma carta explicando que eu havia escutado sua conversa telefônica e que tinha decidido cumprir seu desejo de que eu sumisse de sua vida. Para Patrícia, uma nota agradecendo por me ensinar que eu merecia ser tratada com respeito, embora não da maneira que ela tinha tentado. Para Lucas e Camila, cartas desejando-lhes sorte na vida e esperando que um dia entendessem o valor das pessoas que os amam. A carta principal, a que deixaria sobre a mesa da copa para ser a primeira coisa que veriam ao voltar,
era simples e direta. Querida família, sempre me fizeram sentir como um peso nas suas vidas. Hoje decidi aliviar essa carga. A casa foi vendida e o comprador toma posse na próxima segunda-feira. Vocês têm até domingo para recolher suas coisas. Não tentem me procurar. Finalmente encontrei meu lugar no mundo, e não é mais aqui. Rosa. Na sexta-feira pela manhã, quando todos saíram para suas atividades cotidianas, carreguei minhas malas em um táxi e parti silenciosamente. Enquanto o táxi se afastava da casa onde eu havia vivido os últimos 30 anos, não senti tristeza nem arrependimento, apenas uma imensa sensação de libertação, como se eu tivesse prendido a respiração por anos e finalmente pudesse respirar profundamente. Durante a viagem rumo à minha nova vida, pensei em todas as vezes que havia colocado as necessidades dos outros antes das minhas, todas as vezes que aceitei ser tratada com menos respeito do que merecia, todas as vezes que silenciei minha própria voz para manter a paz familiar. Nunca mais permitiria que alguém me fizesse sentir como se fosse uma carga ou um estorvo. Quando o táxi chegou à cidadezinha onde Helena me esperava e vi a casinha pequena, mas linda, que seria meu novo lar, soube que tinha tomado a decisão mais valente e mais correta da minha vida. Pela primeira vez em décadas, eu ia viver unicamente para mim mesma, e essa perspectiva me enchia de uma emoção que eu tinha esquecido que existia. Naquela tarde, enquanto Helena me ajudava a me instalar na minha nova casa, meu telefone começou a tocar insistentemente. Era Marcelo, que tinha voltado mais cedo do trabalho e encontrado minha carta. Deixei tocar até cair na caixa postal. Eu passei anos escutando a minha família quando eles precisavam de mim. Agora era a minha vez de ser escutada, ainda que fosse através do silêncio mais eloquente da minha vida. A carta era simples e direta. Querida família, sempre me fizeram sentir como um peso nas suas vidas. Hoje, decidi aliviar essa carga. A casa foi vendida e o comprador toma posse na próxima segunda-feira. Vocês têm até domingo para recolher suas coisas. Não tentem me procurar. Finalmente encontrei meu lugar no mundo. E não é mais aqui. Rosa. Quando Marcelo leu essas palavras, suas mãos tremeram. Ligou para o meu celular dezenas de vezes, mas eu tinha trocado o número. Patrícia entrou em pânico ao se dar conta de que teriam que encontrar um lugar para morar em poucos dias. Lucas e Camila, pela primeira vez, perguntaram onde eu estava, como se finalmente tivessem notado a minha existência. Mas era tarde demais. Na minha nova casa, a 200 quilômetros de distância, eu acordava cada manhã com uma sensação de liberdade que não sentia há anos. A casa era pequena, mas era totalmente minha. Tinha um jardim onde plantei flores que sempre quis ter, uma cozinha onde preparava só o que eu gostava de comer, uma sala onde via meus programas em paz. Helena vinha tomar café comigo todas as tardes e conversávamos sobre livros, plantas, receitas, coisas simples que me faziam feliz. Não havia queixas sobre comida sem sal, não havia roupa jogada para eu lavar. Não havia ninguém suspirando pela minha presença. Pela primeira vez em décadas, eu existia unicamente para mim mesma. Durante as primeiras semanas no meu novo lar, estabeleci rotinas que me davam paz e propósito. Acordava quando meu corpo queria acordar, não porque alguém precisava que eu preparasse o café. Tomava meu café no jardim, observando como as plantas que eu tinha transplantado começavam a se adaptar ao novo solo. Lia os livros que eu queria ler há anos, mas nunca tinha tempo porque sempre havia alguma tarefa doméstica esperando. Helena se tornou a irmã que eu nunca tive. Tínhamos sido amigas na juventude, mas a vida nos separou quando me casei e me mudei para a capital. Agora, em nossos 60 e poucos anos, redescobríamos a alegria da amizade genuína. Helena me contava histórias do povoado, me apresentava aos vizinhos, me incluía nas atividades da igreja e do centro comunitário. Pela primeira vez em anos, eu me sentia parte de uma comunidade onde era valorizada por ser quem eu era, não pelo que podia dar. As noites eram especialmente lindas na minha nova vida.
Depois de anos de me deitar escutando o barulho da televisão de Patrícia no volume máximo, ou as discussões entre Lucas e Camila, agora eu dormia com o som suave dos grilos e do vento movendo as folhas das árvores. Era um silêncio cheio de paz, não o silêncio vazio de quem é ignorada pela própria família. Depois de 3 semanas no meu novo lar, comecei a receber chamadas de números desconhecidos. Quando atendia, escutava a voz de Marcelo, desesperada e suplicante. Mãe, por favor, me atende. Precisamos conversar. Mas eu desligava imediatamente. Não estava pronta para escutar as mesmas promessas vazias que havia escutado durante anos. Toda vez que questionava como me tratavam. Helena notou que as chamadas me perturbavam, embora eu tentasse manter minha tranquilidade exterior. Rosa. Ela me disse uma tarde, enquanto tomávamos chá no meu novo jardim. Se quiser falar sobre o que deixou para trás, estou aqui para te escutar. E pela primeira vez em muito tempo, contei toda a história a alguém. Expliquei sobre a conversa telefônica que tinha escutado, sobre anos de ser tratada como serviçal na minha própria casa, sobre a decisão de recuperar minha dignidade. Helena me escutou em silêncio, assentindo de vez em quando, o rosto demonstrando compreensão e apoio. Quando terminei de falar, ela pegou minha mão e disse: Rosa, você tomou a decisão mais corajosa que uma mulher pode tomar. Decidiu se valorizar quando ninguém mais o fazia. Isso exige uma força que nem todos têm. Suas palavras me confirmaram que eu tinha feito o certo, que minha felicidade não era um luxo egoísta, mas uma necessidade básica que eu havia negado por tempo demais. 1 mês depois da minha partida, Helena me contou que tinha visto uma moça perguntando por mim no mercado do povoado. A descrição que ela me deu soava como Camila, minha neta. Aparentemente, ela tinha perguntado se alguém conhecia uma senhora chamada Rosa que havia se mudado recentemente. Helena, protegendo minha privacidade, disse que não conhecia ninguém com esse nome. Você acha que eu deveria ter falado com ela? Me perguntou Helena. Pensei cuidadosamente antes de responder. Camila tinha 16 anos agora, idade suficiente para entender as consequências das ações. Se ela realmente quer me encontrar, eu disse a Helena, encontrará a maneira de me contatar com respeito e humildade. Se só quer me encontrar para me reprovar ou para me convencer a voltar à situação anterior, então é melhor que não o faça. Durante o 2º mês, estabeleci uma rotina que me enchia de satisfação. Às segundas e quartas, ajudava na biblioteca da cidade, organizando livros e auxiliando as crianças com suas tarefas. Às terças e quintas, trabalhava no horto comunitário, onde aprendi a cultivar verduras que nunca tinha tentado plantar. Os fins de semana eu dedicava a mim mesma. Lia, bordava, caminhava pelas ruas de paralelepípedos da cidade. Visitava a igreja, onde encontrei uma comunidade acolhedora. Era uma vida simples, mas era genuinamente minha. Cada decisão que eu tomava, desde o que comer no café até como passar as tardes, era completamente minha. Eu não tinha que consultar ninguém, não tinha que justificar minhas escolhas, não tinha que subordinar meus desejos às necessidades dos outros. Era uma liberdade inebriante que me fazia sentir mais viva do que eu tinha estado em anos. Uma tarde de outubro, enquanto regava as plantas do meu jardim, vi um carro desconhecido estacionar em frente à minha casa. Reconheci imediatamente a figura que saiu do veículo. Era Marcelo. Durante 3 meses, eu tinha conseguido manter minha localização em segredo, mas de alguma forma ele tinha conseguido me encontrar. Meu primeiro impulso foi entrar na casa e fechar a porta, mas decidi enfrentar a situação com a mesma dignidade que tinha caracterizado minha nova vida. Marcelo caminhou lentamente até o jardim, seu rosto demonstrando uma mistura de alívio e nervosismo. Tinha perdido peso e tinha olheiras profundas, como se não tivesse dormido bem por meses. Mãe, disse com a voz trêmula, por favor, precisamos conversar. Deixei a mangueira no chão e o olhei diretamente nos olhos. Fale, eu disse simplesmente, sem convidá-lo a entrar, nem mostrar a efusividade maternal que ele esperava. Mãe, por favor,
Volta para a gente. Estamos passando por muitas dificuldades. As crianças sentem sua falta. Patrícia está arrependida. Eu. Sua voz falhou e ele começou a chorar. Era a primeira vez que via meu filho chorar desde que era pequeno. Mas as lágrimas dele não me comoveram como teriam feito antes. Eu tinha aprendido a distinguir entre dor genuína e manipulação emocional. Marcelo, eu disse com voz calma, mas firme. Você queria que eu sumisse das vidas de vocês. Eu simplesmente cumpri seu desejo. O rosto dele ficou pálido. Não foi assim, mãe. Eu estava frustrado. Eu disse coisas que não sentia de verdade. Você se lembra da conversa telefônica que teve com Sérgio? Perguntei. Quando disse que seria uma libertação para todos se eu sofresse um acidente? O silêncio que se seguiu à minha pergunta foi ensurdecedor. Marcelo tentou argumentar, dizer que eu tinha entendido mal, que estava passando por um momento difícil, que as palavras tinham saído da frustração. Mas quando perguntei se ele negava ter dito aquelas palavras exatas, ele não conseguiu fazê-lo. Havia ficado preso na sua própria crueldade, confrontado com as consequências de palavras que pensou que ninguém escutaria. Mãe, eu admito que disse coisas terríveis, mas estamos desesperados. Não temos onde morar. Não temos dinheiro guardado. As crianças tiveram que trocar de escola. A lista de problemas continuou, mas eu escutava com uma estranha sensação de desapego. Por anos, eu tinha sido quem resolvia todos os problemas deles, quem fornecia estabilidade econômica e emocional. Agora que eu não estava ali para resgatá-los, finalmente estavam enfrentando as consequências da própria irresponsabilidade. E o que você espera que eu faça? Perguntei quando ele terminou sua ladainha de queixas. Que eu volte a ser a empregada pessoal de vocês, que lhes dê meu dinheiro para que possam continuar me tratando como um estorvo, que sacrifique minha felicidade para que vocês possam continuar sendo irresponsáveis? Minhas palavras eram duras, mas justas, e pude ver que Marcelo começava a entender que esta conversa não ia terminar como ele esperava. Não é isso, mãe. Nós aprendemos. Patrícia está diferente. As crianças perguntam por você o tempo todo. Eu refleti sobre tudo o que fiz de errado. Suspirei profundamente antes de responder. Marcelo, você tem 42 anos. Se a esta altura da vida você precisa que a sua mãe suma para valorizá-la, então o problema é mais profundo do que uns pedidos de desculpas podem resolver. Expliquei que durante os 3 meses que estive longe, eu tinha redescoberto quem eu era quando não estava definida unicamente pela minha função como mãe e provedora. Eu tinha feito amigos genuínos. Eu tinha encontrado propósito em atividades que me agradavam. Tinha aprendido a viver em paz comigo mesma. Esta vida que eu tenho agora, eu disse, é a vida que eu mereço. É uma vida onde sou respeitada, onde minhas necessidades importam, onde não tenho que pedir permissão para existir. Marcelo tentou uma última estratégia. Mas, mãe, somos família. As famílias se perdoam, superam as dificuldades juntas, apoiam-se mutuamente. Olhei para ele com tristeza. Não por mim, mas por ele. Marcelo, uma família se constrói com amor, respeito e reciprocidade. Por anos, eu dei tudo isso sem receber nada em troca. Isso não era família, era exploração disfarçada de obrigação familiar. Passamos quase 2 horas conversando no meu jardim. Marcelo usou todos os argumentos que pôde: culpa, manipulação emocional, promessas de mudança, apelos aos meus sentimentos maternais. Mas eu havia passado 3 meses construindo uma fortaleza emocional que não ia desmoronar com uma tarde de lágrimas e súplicas. Quando finalmente se deu conta de que eu não ia mudar de opinião, a atitude dele mudou de súplica para ressentimento. Está bem, mãe. Se é isso que você quer, se prefere viver sozinha nessa cidadezinha perdida, em vez de estar com a sua família, é sua decisão. Mas não venha me procurar quando se arrepender. As palavras dele revelaram a verdadeira natureza do amor dele por mim. Era condicional, dependente da minha utilidade para ele.
O amor real não vem com ameaças nem chantagens, Marcelo, eu disse, enquanto ele se dirigia ao carro. Eu não vou me arrepender de escolher a minha própria felicidade. Espero que um dia você entenda que o amor verdadeiro não se baseia no sacrifício de uma pessoa para o benefício de outras. Ele entrou no carro sem responder e foi embora sem se despedir. Eu o vi se afastar pela estrada empoeirada, sabendo que provavelmente era a última vez que o veria. Naquela noite, Helena veio me fazer companhia. Havia visto o carro de Marcelo e se preocupou com o quanto a visita tinha me afetado. Você se sente triste? Ela me perguntou enquanto tomávamos chá na minha sala pequena, mas aconchegante. Eu lhe respondi honestamente. Eu me sinto livre. Por anos, tive medo de perder o amor da minha família. Hoje me dei conta de que nunca o tive de verdade. O que eu tinha era dependência, costume, conveniência, mas amor genuíno, não. Esse eu encontrei aqui, comigo mesma e com pessoas como você que me valorizam por quem eu sou. Os dias seguintes continuaram com a mesma tranquilidade de antes. A visita de Marcelo havia sido como uma tempestade que passou sem causar dano real. Minhas rotinas, minhas amizades, minha paz interior permaneciam intactas. Eu havia superado a prova mais difícil: enfrentar a minha família e manter a minha decisão, mesmo quando tentaram manipular meus sentimentos. Uma semana depois da visita de Marcelo, recebi uma carta no meu novo endereço. Era de Camila, minha neta, escrita à mão em um papel simples. A carta dizia: Vó Rosa, sei que o pai foi te procurar e que você não quis voltar. No começo, fiquei brava com você por nos abandonar, mas tenho pensado em tudo o que aconteceu. Eu me dei conta de que nunca te dissemos obrigada por todas as coisas que você fazia por nós. Nunca te tratamos como deveria ser tratada. Se algum dia você quiser conhecer a pessoa em quem estou me tornando, eu gostaria de tentar ser uma neta melhor. Mas se não quiser, eu entendo. Com carinho, Camila. A carta me comoveu porque era a primeira comunicação genuína que eu havia recebido da minha família em anos. Não havia reproches, nem chantagens emocionais, nem promessas grandiosas. Era simplesmente uma jovem reconhecendo erros e expressando um desejo de crescimento pessoal. Guardei a carta na minha caixa de recordações importantes, pensando que talvez um dia, quando Camila fosse uma mulher madura que realmente entendesse o valor das relações humanas, poderíamos construir um novo relacionamento baseado no respeito mútuo. Mas, por enquanto, minha vida estava completa sem essa conexão. Eu tinha aprendido que estar sozinha não era o mesmo que estar abandonada, que o silêncio podia ser mais eloquente do que 1000 palavras, e que nunca era tarde demais para escolher a dignidade em vez do conforto. Marcelo havia querido que eu sumisse, e foi exatamente o que eu fiz. Mas eu sumi para uma vida melhor, e não para o nada que ele havia desejado. 2 anos se passaram desde que deixei a vida onde não era valorizada. Minha rotina agora é simples e profundamente minha. Acordo quando meu corpo quer despertar. Tomo meu café observando os passarinhos no jardim. Cuido das minhas plantas com o carinho que nunca pude dedicar quando vivia correndo atrás das necessidades dos outros. Helena e eu nos tornamos inseparáveis, compartilhando histórias, risadas e, principalmente, o silêncio confortável de quem não precisa se explicar. Às vezes, passo horas lendo na varanda, algo que não fazia há anos porque sempre havia alguma roupa para lavar ou alguma comida para preparar para pessoas que nunca agradeciam. A casinha que agora chamo de lar se transformou em um refúgio de paz. As paredes que antes me pareciam pequenas, agora são aconchegantes, íntimas, perfeitamente proporcionadas para uma vida sem complicações. O jardim floresceu sob o meu cuidado constante. Os crisântemos que plantei no primeiro mês agora cobrem toda a cerca da frente com suas cores vibrantes. As rosas que Helena me ajudou a transplantar cresceram tanto que perfumam a casa toda quando abro as janelas pela manhã. Cada canto desta casa conta uma história de liberdade reconquistada. A cozinha pequena onde preparo exatamente o que gosto de comer, sem me preocupar em agradar gostos alheios.
A sala onde tenho meus livros favoritos em uma estante que construí com as minhas próprias mãos. Algo que nunca pensei que poderia fazer. O quarto onde durmo em uma cama que eu escolhi, com lençóis da cor que me agrada, sem ter que ouvir reclamações sobre minhas decisões de decoração. Helena se tornou a irmã que o destino me negou na juventude. Compartilhamos não apenas as tardes de café e conversa, mas também as responsabilidades da cidadezinha. Juntas, organizamos a quermesse anual da igreja, ajudamos no refeitório comunitário aos domingos e mantemos o pequeno jardim de plantas medicinais que instalamos no posto de saúde. É lindo fazer parte de uma comunidade onde minha contribuição é valorizada e minha presença é celebrada genuinamente. Durante esses 2 anos, redescobri paixões que eu havia enterrado sob décadas de obrigações familiares. Aprendi a tecer, uma habilidade que minha mãe tinha tentado me ensinar quando eu era jovem, mas que nunca tive tempo de dominar. Agora, minhas tardes frequentemente se enchem com o ritmo hipnótico das agulhas, criando cachecóis e suéteres que eu dou de presente para as crianças da cidade. Também voltei a escrever, algo que eu fazia em segredo quando era jovem. Tenho um caderno onde anoto minhas reflexões diárias, minhas observações sobre a natureza, pequenos poemas que nascem do meu coração em paz. A biblioteca da cidade se tornou meu segundo lar. A bibliotecária, Dona Esperança, me deu as chaves para que eu possa abrir de manhã quando ela não consegue chegar cedo. Sinto-me orgulhosa de manter esse espaço de conhecimento e tranquilidade para os moradores da cidade. As crianças já me conhecem como a Dona Rosa dos Livros e vêm me pedir recomendações de contos. É uma felicidade simples, mas profunda, ser útil de uma maneira que alimenta a minha alma em vez de esgotá-la. Há 6 meses, durante a época de chuvas, tive uma crise de gripe que me manteve na cama por 1 semana. Helena insistiu em cuidar de mim, trazendo chá de ervas e sopa caseira. Dona Esperança fechou a biblioteca mais cedo, em vários dias, para vir me fazer companhia. Os vizinhos se revezavam para verificar como eu me sentia e me oferecer qualquer coisa que eu precisasse. Foi então que me dei conta de algo extraordinário. Eu tinha uma rede de apoio real, baseada em afeto genuíno e reciprocidade. Essa experiência me fez refletir sobre todos os anos em que estive doente emocionalmente e espiritualmente na casa de Marcelo. Ninguém tinha notado o meu mal-estar. Ninguém tinha perguntado do que eu precisava para me curar. Ninguém tinha oferecido cuidado sem esperar algo em troca. A doença física de 1 semana me trouxe mais amor autêntico do que anos de convivência com minha família biológica. A cidadezinha tem seus próprios ritmos e tradições que enriqueceram minha vida de maneiras inesperadas. As festas padroeiras, onde agora ajudo a preparar os quitutes e participo das celebrações natalinas. Os festivais de colheita, onde meu pequeno horto contribui para a mesa comunitária. As festas de 15 anos, onde já não sou uma convidada obrigada, mas uma madrinha escolhida por carinho. Cada evento me lembra que eu pertenço a algo maior do que a minha própria história pessoal. Na semana passada, recebi uma chamada que deixei tocar até cair na caixa postal. Era Camila, minha neta, agora com 16 anos. A voz dela soava diferente, mais madura, e dizia que tinha entendido algumas coisas sobre a vida, que gostaria de conversar comigo. Por um momento, senti um aperto no coração. A nostalgia ainda existe, mesmo quando tomamos as decisões certas. Mas então, lembrei das tardes em que tentei ensiná-la a cozinhar, e ela revirou os olhos, dos presentes que eu lhe dava, e ela apenas murmurava um "obrigada", sem me olhar nos olhos. Escutei o recado completo naquela noite, enquanto tomava meu chá de camomila no jardim. Camila falava sobre como as coisas tinham mudado em casa desde que eu saí, como ela teve que assumir responsabilidades que antes eu cuidava, como finalmente entendia o trabalho invisível que eu fazia diariamente. Contava sobre os estudos dela, os planos para a universidade, as reflexões sobre o que significa família. A voz dela tinha uma sinceridade que eu não tinha escutado antes, uma maturidade que falava de crescimento genuíno. No final do recado, Camila não me pediu para voltar. Não me fez promessas irreais de mudança familiar.
Simplesmente disse: Vó, espero que onde você esteja, você seja feliz. Eu gostaria de conhecer a mulher corajosa que você precisou ser para tomar essa decisão. Se um dia você quiser que sejamos família de uma maneira diferente, uma maneira onde você também seja importante, eu adoraria tentar. Mas se não, também entendo. Naquela noite, não consegui dormir imediatamente. Não por ansiedade ou dor, mas por uma estranha sensação de esperança misturada com sabedoria. Camila tinha crescido. Tinha aprendido lições que talvez não teria aprendido se eu tivesse permanecido no meu papel de avó complacente e sacrificada. Minha partida, por mais dolorosa que tenha sido inicialmente, havia forçado toda a família a confrontar a realidade de suas ações e atitudes. Decidi não responder o recado imediatamente. Essa nova Rosa que eu construí não age por impulsos emocionais, mas por reflexão cuidadosa. Se Camila realmente amadureceu, entenderá que as relações genuínas são construídas com tempo, consistência e respeito mútuo. Uma conversa telefônica, por mais sincera que seja, não apaga anos de despreocupação e maus tratos. Durante os dias seguintes à chamada, observei minhas próprias reações cuidadosamente. Senti a vontade de correr de volta ao meu papel de avó resgatadora. Me emocionava com a possibilidade de reconectar com a minha família. Temia estar perdendo uma oportunidade de reconciliação. Analisei cada sentimento com a paciência de quem aprendeu a se conhecer profundamente. O que descobri me surpreendeu. Sentia curiosidade pela mulher em que Camila estava se tornando, mas não necessidade desesperada de estar na vida dela. Sentia esperança pela possibilidade de um relacionamento futuro, baseado no respeito mútuo, mas não disposição a sacrificar a minha paz atual por promessas de mudança. Sentia amor pela menina que ela tinha sido, mas não obrigação de resgatar os adultos em que eles se tornaram. Helena notou minha reflexão profunda durante esses dias, e com a sabedoria de uma amiga verdadeira, esperou que eu iniciasse a conversa. Quando finalmente lhe contei sobre o recado de Camila, ela escutou em silêncio e depois disse algo que ficou gravado no meu coração. Rosa, o amor verdadeiro às vezes significa esperar que a outra pessoa cresça o suficiente para merecer a gente. Você tem todo o tempo do mundo para decidir se quer abrir essa porta. O centro da cidadezinha tem uma pequena praça com bancos debaixo das árvores, onde gosto de me sentar nas tardes de sexta-feira. De lá, posso observar a vida cotidiana do povoado, as crianças brincando depois da escola, as senhoras voltando do mercado, os homens conversando sobre o clima e as colheitas. É um tipo de observação diferente da que eu fazia na minha vida anterior, onde eu observava a minha família procurando sinais de necessidades não expressas que eu pudesse satisfazer. Aqui, eu observo a vida com a tranquilidade de quem pertence, sem precisar provar o próprio valor constantemente. As crianças me cumprimentam ao passar. Os adultos param para conversar sobre temas simples, mas significativos. Os idosos da cidade me adotaram como mais uma de suas colegas respeitadas. É uma integração natural, orgânica, baseada em contribuição mútua e afeto genuíno. Ontem, enquanto regava os crisântemos que agora cobrem toda a cerca do meu jardim da frente, pensei em como às vezes a gente precisa se perder completamente para se encontrar de verdade. Por 65 anos, eu defini meu valor pela minha utilidade para os outros. Eu medi meu sucesso pela felicidade da minha família, minha importância pela minha indispensabilidade, meu amor pela minha capacidade de sacrifício. Os últimos 2 anos me ensinaram que existe outra maneira de viver, uma maneira onde meu valor é intrínseco, onde a minha felicidade importa tanto quanto a de qualquer outra pessoa, onde o amor se baseia em apreciação mútua e não em necessidade desesperada. Essa lição chegou tarde na minha vida, mas não tarde demais para transformar completamente a minha experiência de estar viva. Nesta manhã, enquanto tomava meu café matinal no jardim, tomei uma decisão sobre o recado de Camila. Escreverei uma carta, não um telefonema que possa ser interrompido ou mal interpretado. Nessa carta, contarei sobre a mulher em que me tornei,
sobre a vida que construí, sobre as lições que aprendi. Explicarei que estou aberta a conhecer a mulher em que ela está se transformando, mas apenas se ambas pudermos nos aproximar como iguais, com respeito mútuo e sem expectativas românticas de reparação instantânea. Direi a ela que o amor verdadeiro não se baseia no sacrifício de uma pessoa para o benefício de outra, mas na celebração mútua de quem somos autenticamente. Que a família não é só sangue compartilhado, mas valores compartilhados, respeito compartilhado, carinho compartilhado, e que estou disposta a explorar um novo relacionamento com ela, se ela estiver disposta a construir algo completamente diferente do que existia antes. O amor não desapareceu quando deixei aquela casa há 2 anos, mas a necessidade de me sacrificar por quem não me valorizava, essa sim, foi embora para sempre. Aprendi que podemos amar as pessoas e também amar o suficiente a nós mesmos para não permitir que nos maltratem. É uma distinção sutil, mas revolucionária, que transformou não apenas como me relaciono com os outros, mas como me relaciono comigo mesma. Hoje, sentada no meu jardim depois de regar os crisântemos que florescem exuberantes, penso em como às vezes temos que nos perder completamente para nos encontrar de verdade. Não guardo rancor da família que deixei para trás. Simplesmente entendi que o amor verdadeiro não pode existir onde há falta de respeito, e que a nossa felicidade não pode depender da aprovação de pessoas que só nos veem quando precisam de algo. O silêncio que escolhi manter se tornou a minha maior eloquência, e pela primeira vez na vida, entendi o que significa estar em paz comigo mesma. Às vezes, o maior recomeço é o silêncio que escolhemos manter.